Foi José Dirceu quem idealizou o sistema ilícito de formação da base parlamentar de apoio ao governo, mediante o pagamento de vantagens indevidas aos seus integrantes. Foi, sem dúvida, o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. Essa foi apenas uma das duras acusações que deram início ao julgamento da ação penal 470, que ficou conhecida como Mensalão. Os advogados dos 37 réus deram sequência defendendo seus clientes. Meu cliente não é quadrilheiro. Meu cliente não é chefe de uma organização criminosa. O mensalão é uma coisa que nunca existiu. Que ele operou um caixador de campanha? Operou. Que isso é ilícito? É ilícito. E isso ele não nega. Marcos Valério não é troféu ou personagem a ser sacrificado. Formação de quadrilha com menos de 4 e sem habitualidade só em festa de São João. Os acusados de cada um dos núcleos, político, operacional e financeiro, foram sendo julgados e, assim, os ministros começaram a apresentar suas conclusões sobre as diversas denúncias, como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Isso é uma lavagem mais deslavada que eu já vi. Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito. Você recebe esse valor assim com essa simplicidade. Os réus deste processo, agora sendo julgados pela prática do crime de quadrilha, devem ser punidos como delinquentes. Quadrilha pode praticar qualquer tipo de crimes, e aqui nós verificamos pelo menos uns 5 crimes que foram assentados como ocorrentes. A tese da defesa de que os recursos tiveram origem em Caixa 2 foi debatida e negada pela maioria dos ministros. Falar em recursos não contabilizados, como se tratasse de uma mera falha administrativa no processo eleitoral, não é? É o eufemismo dos eufemismos. O publicitário Marcos Valério foi um dos réus mais citados e em diferentes situações do julgamento. Esse protagonista se chama Marcos Fernandes Valério. Ele parece ter o dom da ubiquidade e do mais agudo faro desencavador de dinheiro. É praticamente impossível deixar de vinculá-lo operacional ou funcionalmente a quase todos os réus desta ação penal. Mas um dos momentos mais aguardados certamente foi o que respondeu. Afinal, existiu mesmo mensalão? A reforma da Previdência e a reforma tributária foram os principais exemplos de votações do interesse do governo federal na Câmara dos Deputados que teriam sofrido interferência desses pagamentos. Houve, sem dúvida, um conluio para a compra de votos ou para a compra de apoio de deputados federais, não todos, mas alguns, para votações a favor do governo no Congresso Nacional. O PT realmente buscou uma base de apoio no Congresso Nacional. A cúpula do PT, composta por José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno, foi considerada culpada. Ao contrário do que sustenta a defesa de José Dirceu, comprova que ele era quem comandava o chamado núcleo político, que por sua vez repassava, normalmente por meio de Delúbio Soares, as orientações ao núcleo de Marcos Valério, o qual normalmente agia em concurso com o núcleo financeiro Banco Rural. Os atos praticados por esses réus em particular descaracterizaram por completo o modelo de democracia consensual. Por muitas vezes, os ministros se mostraram categóricos em relação aos fatos da denúncia. É preciso que haja crime de sangue para que essa paz social seja abalada. Esses fatos estão com as vísceras expostas. Eles gritam, eles se auto-explicam na sua configuração penal. Que a conduta dos réus maculou o próprio espírito republicano. Isso não pode ser tolerado, isso não pode ser admitido. Compra-se a consciência do parlamentar propinado, subornado, corrompido. Parlamentar que, nessa medida, trai o povo inteiro. Acho estranho e muito, muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2 é crime.
Caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira. Caixa 2 compromete, mesmo que tivesse sido isso, ou só isso, e isto não é só, e isto não é pouco. Os debates acalorados não foram poucos, e os protagonistas da maioria deles eram sempre os mesmos. O ministro relator Joaquim Barbosa e o ministro revisor Ricardo Lewandowski. Mas está nos autos, isso, mas não foi contraditado, mais ainda. Esse documento Desculpa, foi eu não interrompi, feito, Vossa ministro, Excelência. depois da denúncia do Roberto Jefferson. Vamos parar com essa, sabe, com essas... Mas como parar esse o quê? jogo de intriga. Vossa Excelência quer que eu pare de examinar os argumentos da defesa, é isso? Data vênia. O eminente relator está dizendo que meu voto não é sóbrio. Vossa Excelência é para dar licença. Isso, data vênia, Vossa Excelência está sofismando, porque não, as penas se somam... Que advoga para ele? Não, Vossa Excelência advoga o quê? Vossa Excelência faz parte da promotoria, do Ministério Público? Eu gostaria de, mais uma vez, externar a minha preocupação quanto ao ritmo dessa nossa dosimetria e dizer que estou realmente muito preocupado e que isso tem me levado às vezes, a me exceder, como fiz há pouco ao rebater de maneira exacerbada o colega ministro Lewandowski, a quem eu peço desculpas pelo excesso. Mas o julgamento também teve momentos descontraídos. Até na novela das 8 lá, a Carminha disse que ia processar a Rita por formação de quadrilha. Teve até poesia. Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. E comparações inusitadas, como essa do ministro Aires Brito, ao explicar o gosto que sente o magistrado ao condenar um réu. Gosto de jiló, gosto de mandioca roxa, gosto de berinjela crua, ou seja, algo de vinagre, algo de fel. Teve direito até à despedida do ministro César Peluso, que teve que se aposentar em meio ao julgamento ao completar 70 anos. Eu não posso deixar de dizer, senhor presidente, que pertencer ao Supremo Tribunal Federal é uma honra inexcedível. Os ministros começaram a julgar as penas dos 25 condenados. Mas este capítulo só será concluído a partir do início de novembro, quando os magistrados voltam a julgar o caso. Bem, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.